A poucos dias já da realização de mais uma etapa do Campeonato Nacional Todo o Terreno e, em consequência, também das outras competições, volto a receber com muito gosto Pedro Branco, ele que vem em representação do Clube Automóvel do Algarve, falar-nos aqui um bocadinho da Baja, precisamente a Baja de Lagos, e que vai ter naturalmente aqui muitos motivos para conversar, para nos explicar e nos, no fundo, pôr a par daquilo que vai acontecer de novo neste ano de 2024. Por isso, sem mais demoras, Pedro, mando-te um abraço, agradeço mais uma vez que o Clube Automóvel tenha tido a disponibilidade para vir falar um bocadinho da prova, e estamos aqui para ajudar também na divulgação da mesma, e eu lançava-te o desafio para já de perceber, neste caso concreto, como é que tu antevês, vamos falar disso, como é que antevês já esta Baja, que vai ser mais uma para os nossos campeonatos de todo o terreno. Depois já entramos em mais detalhes, mas para já, aqui de uma forma geral, diz-me o que é que estás a pensar que vai acontecer. Bem-vindo, Pedro. Ora, viva Gonçalo, obrigado mais uma vez aqui por nos aceitares aqui neste teu 16 válvulas, este espaço importante partilha para todos nós que gostamos de desporto motorizado aqui em Portugal. A Baja de Lagos 2024, o que esperar? Para já vamos esperar um fator de novidade. É sempre bom adicionar um fator de novidade às nossas provas, sejam ralis, seja todo o terreno, seja até na velocidade. É sempre bom sair da zona de conforto, de proporcionar novos desafios aos concorrentes. E este ano tivemos a oportunidade então de criar um novo desafio aos participantes dos nacionais todo o terreno, com a relocalização do nosso centro operacional desta feita para a cidade dos descobrimentos, para Lagos, que bem nos acolheu então para no final desta semana termos mais uma ronda dos campeonatos todo o terreno nacionais, então a partir aqui desta feita do Barlavento Algarvio. Ok. Pedro, e deixa-me perguntar-te, esta mudança acaba por ser uma consequência vou-te perguntar primeiro que tudo, se foram os pilotos que pediram, se foram as câmaras que já estavam um bocadinho exauridas naquelas onde vocês estavam e procuraram outras câmaras, procuraram outros terrenos, procuraram trazer alguma coisa de novo. Explica-me aqui um bocadinho de onde é que surge esta necessidade, porque todos nós já conhecíamos a Baja, obviamente, de Lolé, portanto, sempre com, vamos dizer, aquele habitual paradigma de ter que ser provas de qualidade, com muito calor, à volta do estádio do Algarve, mas este ano mudou-se as coisas um bocadinho mais para o lado de Barlavento. Onde é que vem? É alguma necessidade ou é uma decisão vossa e que chegou à altura de... Não, sabes que isto é sempre todo um conjunto de fatores que leva a este tipo de decisões e, infelizmente, tudo em bons termos entre todas as partes. Convém sempre, também eu gosto sempre de puxar ao lado histórico da coisa e convém lembrar que a nossa prova, o nome original, o conceito original da nossa prova era o Transalgarve. E nos tempos em que as provas todo o terreno tinham de facto uma distância e uma capacidade, uma necessidade de resistência diferente das de hoje, com o dobro do percurso a percorrer, e que de facto fazia jus, já ia de Sotavento a Barlavento, ou de Barlavento a Sotavento, dependendo das coisas. Nos últimos anos, como temos visto, o paradigma do todo o terreno tem levado a que as provas sejam mais curtas. Nós aqui no Algarve não somos exceção. Todos nós aqui no Algarve, os colegas no Alentejo, no norte do país, onde se organiza provas, também temos toda uma série de constrangimentos a nível da questão da proteção da natureza e afins. Temos que respeitar também depois todas essas questões territoriais, a nível de para onde é que a prova pode ou não passar, e neste caso em específico tivemos a felicidade do município de Lagos querer estender em maior profundidade a colaboração que já tem connosco, que já vem do Rally Casinos do Algarve, onde desde 2000 espera aí, agora não quero meter aqui a quem nos ouve, mas desde 2016, tinha que recorrer aos rascunhos, mas julgo que desde 2016 que lá realizamos a super especial noturna do Casinos do Algarve, e que decidiram
porque não estender ainda mais esta nossa parceria, ao que nós respondemos ao desafio. No entanto, estamos sempre gratos ao Lolé, continuamos a colaborar com o município de Lolé para o que for preciso. Aliás, a nossa sede é no município de Lolé. Melhor exemplo não há dessa relação umbilical com um dos maiores concelhos algarvios. No entanto, este ano mudamos o paradigma. Temos então o centro operacional aqui no Barlavento Algarvio, aqui, próximo de onde te falo aqui contigo, ali na cidade de Lagos. Bonito, muito bem. Diz-me outra coisa, Pedro, aqui a relação, podemos começar para falarmos da edição de 2024, mais em detalhe. As inscrições já terminaram. Pergunto-te, tiveram a ocasião de aumentar o número de inscritos? Há limitações para isso? Ou tiveram que diminuir números? Fala-me aqui um bocadinho dos números de inscrições e aqui talvez algumas surpresas que se consiga dizer. Eu sei que tu não tens acesso assim de cabeça a todos os inscritos, mas pelo menos se calhar aqui alguns detalhes possam ser importantes. Temos um total de 147 concorrentes entre as 4 competições que vão estar em liça. Teremos, por exemplo, 58 automóveis, teremos cerca de 30 motos, SSVs, julgo que são 55 e quads 11. Isto assim, números de cabeça, nós fizemos, à data que estamos a falar, fizemos sair há pouco as listas de inscritos. São mais ou menos os habituês que estamos habituados, quer de automóveis, quer de motos. Estamos à espera da luta dos habituês, por exemplo, nas motos. Imagina entre um António Maio, um Martim Ventura e um Miquel Simão, só para citar 3 dos mais competitivos. Teremos, claro, outros nomes que também poderão poderão representar a luta pela vitória. Peço desculpa àqueles que não estou aqui a citar, não é por desprimor, é só uma parte resumida. No GSSV, quer nos GSSVs, quer nos quads também, temos os nomes habituais também aqui para lutar e lá está, também nos automóveis. Claro que sim. Muito bem, Pedro, portanto, a nível de inscrições, acabou por ser mais do que tinham, vamos dizer, do que costuma ser, ou é o número habitual e limitação das próprias federações? Foi o habitual. Está dentro da nossa expectativa. Nós normalmente somos mais meio da época, temos um ou outro piloto que não se revê tanto no desafio algarvio, porque, convenhamos, é um traçado de condução, normalmente não vai diferir muito do que tínhamos a Sotavento. É quase como se fosse uma impressão, é para o outro lado, para o lado esquerdo do Algarve, só olhando assim para o mapa, não é para o lado direito, mas todo aquele percurso de serra, misturado com estradão, uma outra trialeira, ele mantém-se, portanto, continua a ser dos maiores desafios de todo o terreno em termos de prova aqui no nosso país, na minha humilde opinião, e pronto, e leva com que seja um desafio especial para muitos. Acredito que sim. Pedro, aqui agora sim, do traçado um bocadinho mais em detalhe, percebo que fazem a saída em direção à serra de... Agora estava a lembrar-me, sei que é Cão, agora... Espinhaço de Cão, isso, pronto. Final do dia, já me escapam aqui algumas expressões, mas saem de facto de Lagos em direção a norte, entrando pela serra, vão passar também na zona do Autódromo Internacional do Algarve, foi possível também para mim ver, e depois vão acabar precisamente também lá um pouco mais do lado direito, na serra, onde também fazem ali um enrolar. Portanto, tu falaste-me aqui em estradões, mas queres-me dar aqui em detalhe, são vias largas por causa dos T1+, de pisos... Não, assim, o piso não, o traçado está calculado, claro está, para todos, porque temos que ter em atenção, temos os T1+, as Toyotas, os Minis cá presentes, e claro que não vamos metê-los ali na Rua da Artesca, como diziam os lisboetas, não, tem que ser o tamanho suficiente para todos. É natural que haja umas partes em que o T1+ se vai sentir muito mais à vontade e há de haver partes em que veremos que os SSVs poderão ter ali alguma força da sua motricidade e do seu baixo peso,
poderão ter ali mais uma pequena vantagem, mas será, na minha previsão aqui de vão de escada, salvo seja, vai ser uma luta, como temos visto, os T1+ contra os SSVs e, apesar de tudo, o grande veículo de todo o terreno é a T1+, portanto, veremos o que é que os T3 e os T4 poderão fazer para suplantar os T1+. No tempo, lembrar-se também a nódula histórica, há 2 ou 3 anos, agora por acaso isto com os anos a passar, isto uma pessoa já vai perdendo tudo, mas foi aqui também no Algarve, numa edição também particularmente dura, em que a equipa que desenhou o traçado pôs ali um belo desafio e no final acabamos tendo a pioneira vitória do Alexandre Rey e do Francisco Esperto nem era T3, era um T4 face à concorrência. Claro que agora com os T1+, já não se... já há um outro desnivelamento em relação aos carros mais, salvo seja, normais, porque o T1+ também convenhamos que é um brutal protótipo de competição também, mas acho que vai ser uma luta bonita de acompanhar, seja para a geral e seja também entre os T3 e os T4, entre os T1s ditos normais, como diz um dos participantes, os rota pequena. Exatamente, e também os T8 e os T9s. Muito bem. Em relação às condições atmosféricas, também prevê-se calor, muito pó, portanto, preparados também, vamos ver se estava um bocadinho de vento para afastar. Exato. Os concorrentes têm que ter a noção de que isto é uma prova que já estamos em maio, já felizmente conseguimos antecipar uma semana, não é que faça grande diferença, mas em relação aos anos anteriores, e pode ser que não dê tanto calor. Eu por acaso não tenho aqui as previsões aqui comigo agora, mas... Aqui para cima, solinho bom todo o dia e toda a semana. Mas pronto, é assim, os concorrentes têm que ter noção que isto é uma prova que já vamos começar a entrar na época dos calores. No caso dos automóveis, estamos a falar de pequenas saunas, se assim se pode dizer. Nas motas não haverá tanto esse problema, nos SSVs a maior parte não tem o vidro da frente, também não vai esse problema, mas nos automóveis, na edição, não sei se foi na do Ré, que o Alexandre Ré ganhou, se foi na seguinte, eu lembro de casos de concorrentes que tiveram que parar por excesso de... ali com calor a mais, mas que depois até acabaram retomando a prova e afins, e estamos a falar até era gente jovem, se assim se pode dizer. Mas isto até volto aqui a um velho conhecido aqui entre os participantes algarvios que dizia que isto pronto, lá está, a maior parte são amadores, como a grande maioria dos participantes, que vinham dos seus empregos de ar-condicionado em belos, como é que se diz, edifícios de escritório em Lisboa, e depois chegavam aqui à prova e esqueciam-se da diferença de temperaturas. Claro. Então, e depois dava situações destas. Portanto, isto é sempre uma questão de ter algum trabalho de preparação física e de acautelamento para essas situações. Claro, e sempre com água para poder fazer ali o refrescar. Muito bem. Pedro, vamos para a última questão, pelo menos da minha parte. Não sei se depois tens aí mais alguns apontamentos de matéria que eu não tenha abordado, mas ia-te falar aqui em relação aos horários. E sei que de cor isso deve ser fácil para ti, mas quando é que tudo começa? Quais são as etapas, a hora de partida? E em cada dia, fala-me aqui um bocadinho sobre isso, deve ser um dos apontamentos que tu tens aí preparado. Nós, a nível de horários, portanto, guiamos sobretudo primeiro pelas motos, serão sempre os primeiros na pista, e teremos então a primeira moto pelas 2h15 de sexta-feira no prólogo. Dizer também que o prólogo está situado em Lagos, ainda em perímetro urbano, se assim se pode dizer, ficará a grosso modo, vocês depois também podem todos ir à aplicação Sportity ou ao nosso site oficial, mas pronto, na aplicação Sportity, utilizando ou a parte da FPAC ou a parte da FMP, tem lá também os acessos às zonas de público e todos os mapas e afins.
Portanto, ia dizendo, o prólogo fica na zona nas traseiras do Cemitério Novo de Lagos e da Escola Tecnópolis. Fica também cercado pelo acesso da via rápida que vai para apanhar a estrada da Praia da Luz, da Vila do Bispo e afins. Portanto, é uma zona bastante central, se assim se pode dizer, em termos de deslocação para quem esteja por Lagos para ir assistir. De realçar também que teremos uma cerimónia de partida na Praça do Infante, portanto ali naquela zona, para quem conhece Lagos, ali em plena zona ribeirinha, ali quando temos a Igreja de Santo António e o Castelo, e onde lá está a estátua do Infante Henrique, o homem que pôs Lagos no mapa, se assim se pode dizer. Teremos a partida oficial a partir das 7h30, teremos animação, quem quiser assistir esteja à vontade. 7h30 estavas-me a dizer, de sexta-feira. Sexta-feira, exatamente, teremos lá animação, teremos lá DJ a passar música, teremos lá comes e bebes para quem quiser ir comendo qualquer coisa enquanto vem os concorrentes a passar, teremos lá tudo a ser anunciado. Inclusive, segundo me constou, até teremos um padre a benzer a partida, portanto, evento mais santo que isto não há, se assim se pode dizer. Teremos a escolha de partida da parte dos automóveis, será feita também nesse momento da ordem de partida, com todos lá a ver. E depois no dia seguinte, toda a gente vai descansar e no dia seguinte teremos então a primeira passagem pelo setor seletivo, ele é comum a ambos os dias da prova, terá cerca de 158 km, e a primeira mota parte às 8h30, eles vão partir ali da zona do Barão de São João, a zona também é por onde passaram os concorrentes do Casinos do Algarve no primeiro dia do Casinos, portanto será nessa zona da Mata Nacional, ali do percurso BTT, e depois então vão em direção ao Espinhaço de Cão, indo um pouco primeiro para oeste e depois começando a virar para nordeste, chegando e depois ali pelo todo esse interior do Barlavento, para ir depois mais ou menos meio da prova chegarem ao terródromo do Autódromo Internacional do Algarve. Será por cima depois de fazerem o terródromo, terão a zona de reabastecimento para a FMP ali por cima do cartódromo, e depois continuarão então na direção da Serra de Monchique, passando ali à zona da barragem do Odloca, Alferce, tudo sempre a ir a nordeste para terminar então o setor seletivo em São Marcos da Serra. De dizer que a nível público aconselhamos duas zonas em Bessafrinda, no concelho de Lagos, também podem se dirigir ao Autódromo Internacional do Algarve para então verem essa passagem no terródromo antes de chegarem à zona de assistência. No caso dos automóveis, eles continuam, portanto têm toda essa zona que podem ver, e também a chegada ao final em São Marcos da Serra, na zona do cemitério. E pronto, tem também os acessos, lá está no Sporting, e tem depois os acessos como chegar a essas zonas. Pedro, e horários? Eu percebi das motos, mas a nível de autos? A nível de autos, os autos, para cá tinha que ir aqui à cábula, que já não lembro bem, mas julgo que será a partir das 2 da tarde de sábado, mas já agora deixa-me ir aqui Sim, habitualmente andava por volta do 12h30, sensivelmente, por isso é que estava a pôr-te aqui a questão em relação a isso. No sábado será, como é que é dizer, saem um pouco mais tarde, no domingo saem um pouco mais cedo, mas depois lá está, será aí por essa volta. Eu, por acaso agora estava aqui a tentar chegar aqui aos automóveis, e os automóveis tenho aqui a partida às 9h30 da manhã para o primeiro automóvel, mas isso depois ainda gostaria de confirmar melhor, porque até vejo aqui pouco intervalo entre motos e autos. E os SSVs na sequência, tens alguma coisa de horário aí também? Serão, assim, partem as motos, depois dá-se um hiato até a última moto e depois para passar os quads, depois os SSVs da FMP e depois sim partirão os autos com... Exatamente. Muito bem, Pedro. A nível de detalhes e destaques, há alguma coisa mais que queiras aqui? Falavas aqui em algumas zonas de público para poderem ver.
falavas no Autódromo Internacional do Algarve, mas em Monchique haverá aí alguma zona também? Em Monchique não há nenhuma zona sugerida de público. Na zona da barragem do Odeloca, os concorrentes irão passar lá ao pé, portanto, se dirigirem ao Pardão da barragem um pouco mais a norte, e depois os concorrentes estão lá a passar. Não é uma zona que nós consigamos também depois monitorizar muito a nível de público, daí que não a indiquemos, porque lá está, e indo também para a questão ambiental, sempre muito importante nestas provas. Nestas zonas recomendadas ao público é possível também montar toda uma estrutura de apoio, sobretudo a nível de recolha de resíduos, e não é possível implementar tudo isso em todo o lado, e é assim, muitos dos que nos estão a ouvir devem estar a pensar, mas eu sou responsável. O nosso problema não é com aqueles que nós sabemos que são responsáveis, é o problema com os irresponsáveis, e deixar toda essa marca no território para nós não se coaduna com o espírito que nós queremos passar, porque é assim, estamos a falar de veículos a combustão, mas passam uma vez extemporânea na serra também para usufruto dessa própria economia local, e não queremos então dar cabo dessa passagem, desse lado positivo, e depois com resquícios dessa mesma presença. Por exemplo, da nossa parte, uma vez que a prova acabada, todas as nossas equipas do terreno vão lá desfitar, se assim se pode dizer, tirar todas as marcações, deixar essas marcas para 2 dias depois ninguém soube, quase que passou ali uma prova. Mas queremos evitar, por exemplo, ainda me lembro há alguns anos num rally de Lolé aqui para o regional, em que fomos fazer no dia seguinte, ver como é que estava tudo. Um rally, lá está, não precisa tanta marcação como a prova todo o terreno, e encontramos pirâmides de garrafas de cerveja vazias. É esse tipo de situações que, pronto, não queremos de todo evitar. Lá está, porque respeitamos bastante todos os parceiros ambientais positivos que nos dão, respeitamos bastante a natureza que nos rodeia e que nos permite dar palco a este espetáculo, daí esta questão de não podermos abranger ainda mais as zonas de público. Muito bem. Pedro, estão reunidos os ingredientes de sucesso, que é a tradição do Clube Automóvel do Algarve. Fica, neste caso, o agradecimento pela oportunidade de divulgarmos um pouco mais daquilo que vai ser possível. Estavas a falar a nível de acompanhamento, quem quer assistir à prova, entre aspas, vamos dizer, ou acompanhar a prova, temos então o Sport IT. Queres aproveitar a password que serve para FPAC e FMP? Nós temos a password para a FMP, que é Lagos FMP, tudo junto, e temos Lagos FPAC, tudo junto também, para a parte dos automóveis. Portanto, é só para quem não tiver a aplicação, faça o download para o telemóvel, e depois é só inserir estes códigos e vai receber toda a informação oficial que vai havendo. Terá também depois lá a página oficial, não é? Claro. A página oficial, onde depois temos também não só este tipo de informação, mas como também o acesso às versões web do Sportity, ou seja, carregando lá, vamos ter depois também todo o menu sequenciado que as pessoas podem encontrar na aplicação. Quem imagina, quem estiver em casa no PC, não precisa descarregar e ver diretamente no PC através desses links. Streaming, o que é que vai acontecer? Streaming. Nós, como é sabido no Clube Automóvel do Algarve, que estamos sempre a dar, com base nos nossos meios, de dar o máximo de informação em direto possível, com o recurso também para que o nosso público possa ver motos e automóveis em ação. Veremos se nos será concedida essa autorização, porque às vezes há outros valores mais altos que infelizmente se levantam, e nós ficamos com constrangimentos nessa parte, mas esperemos que haja bom senso de outras partes e que a gente possa proporcionar esses conteúdos. Em todo o caso, nós não, independentemente do que nos deixem fazer a nós também normalmente temos um bom sentido de partilha, e todo o material que nós achamos que vai sendo publicado nas redes, seja por elementos média credenciados, seja pelas próprias equipas, normalmente partilhamos logo informação tipo live text, de coisas que vão ocorrendo também, como quem segue as nossas páginas sabe também, informamos logo. Portanto, o
o que houver para informar, nós estaremos lá para ajudar aqueles que não conseguem estar in loco a assistir à nossa prova, porque de tudo isto gostamos todos nós e todos nós temos direito a saber um pouco mais. Claro que sim. Pedro, um abraço, obrigado, boa prova e voltamos a falar em breve, quando for a altura, se calhar, do Campeonato Regional Sul de Ralis. Estou-me a tentar lembrar, vocês ainda vão ter prova para organizar até o final do ano. Nós não teremos provas, entenderam não, que não, a parte do Clube Automóvel do Algarve face ao calendário que estava exposto, que não seria, pronto, ou necessário, ou não sei como diga, termos uma prova no calendário, portanto, não... Já tiveram o Rally Casinos do Algarve. Já tivemos o Casinos, que também pontuou para o agora Start Sul, mas estou disponível para alguma coluna de opinião que haja do Regional Sul. Estamos aqui, podemos discutir o meio do campeonato ou coisa parecida, Gonçalo, não seja por mas isso. Não há, a nível de CAA, não há mais nenhuma prova. A nível CA não, veremos para setembro se não teremos uma pequena surpresa que ainda falta ultimar os últimos pormenores, mas a ver com as novas energias, se assim se pode dizer. Perfeito, muito bem. Se houver alguma coisa, falaremos, Gonçalo. Claro que sim, Pedro, e eu, claro, vou estar aqui deste lado, disponível para voltarmos a conversar quando assim entender. Para já, os parabéns à organização, José Manuel Afonso e naturalmente toda a sua equipa, onde tu te inseres, ficam os parabéns por estarem mais uma vez e mais um ano, neste caso, a prepararem a base de Lagos e da minha parte a disponibilidade total para voltarmos a conversar, mas para já um abraço e boa prova. Obrigado, Gonçalo, obrigado por Até breve, obrigado também. Obrigado.